Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós damos início a uma sequência de videoaulas sobre o tema ondas. O que nós veremos no tema ondas? Primeiro, onde está situado o assunto. A gente já viu aqui na física os capítulos de mecânica, eletromagnetismo, termologia e agora estamos no capítulo ondulatória. Espero que você já tenha visto as videoaulas sobre movimento harmônico simples, que são base para o entendimento das ondas, e hoje nós damos início a falar especificamente sobre as ondas. E encerraremos esse assunto de ondulatória com as videoaulas sobre acústica. Mas voltando à questão do dia, o que são ondas? Uma onda é basicamente um movimento que é causado por uma perturbação no ambiente e ela se propaga através de um meio. São exemplos de onda: as ondas do mar, as ondas de rádio, a própria luz, as ondas do micro-ondas e assim por diante. E para que a gente possa entender o assunto ondas, nós dividimos o conteúdo nos seguintes assuntos. Primeiro, como elas são classificadas, a velocidade de propagação de uma onda, o tema reflexão, porque as ondas, quando elas encontram obstáculos, elas são refletidas. A refração, que é quando uma onda passa de um determinado meio, ela passa a se propagar em outro meio. A superposição das ondas, ou seja, quando elas se encontram. O fenômeno de ressonância. E algumas experiências bastante interessantes, que são baseadas no princípio de Huygens, a difração de ondas e a experiência de Jung. Então, vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, que é a classificação das ondas. Quais são os critérios de classificação? As ondas elas podem ser classificadas segundo a sua natureza, segundo a direção da sua propagação e também de acordo com a direção da sua vibração. Então, quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas ou eletromagnéticas. Segundo a sua direção de propagação, elas podem ser classificadas em ondas unidimensionais, ondas bidimensionais ou tridimensionais. E quanto à direção da vibração, nós podemos ter ondas transversais ou ondas longitudinais. Então vejamos aqui primeiro quanto à sua natureza. O que são as ondas mecânicas? São aquelas que necessitam de um meio material para que elas possam se propagar. Então elas não acontecem no vácuo, elas só acontecem quando existe algum meio líquido, ou sólido, ou gasoso. Elas envolvem o transporte de energia cinética e de energia potencial. Elas dependem da elasticidade do meio. Elas não são capazes de se propagar no vácuo, ou seja, elas precisam de um meio físico para que elas possam acontecer. E quais são os exemplos aqui dessas ondas mecânicas? São as ondas que a gente observa se propagando nas molas, nas cordas. O som é um tipo de onda mecânica que se propaga no ar, nos líquidos e nos sólidos. E também aquelas ondas, na praia que se propagam na superfície dos líquidos. E como funcionam, quais são as características das ondas eletromagnéticas? Elas são geradas por cargas elétricas, pela oscilação das cargas elétricas. Então elas são uma perturbação do meio. A sua propagação ela não depende do meio no qual elas se encontram. Então elas se propagam no vácuo também. Elas podem se propagar no vácuo e em determinados meios materiais. Então elas se propagam muitas vezes no ar, se propagam através dos meios sólidos, elas atravessam os materiais. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 300 mil
quilômetros por segundo. Presta atenção nas unidades aqui, são quilômetros por segundo. Isso aqui é basicamente, né, a velocidade da luz. A luz é também uma onda eletromagnética. E aqui os exemplos das ondas eletromagnéticas, nós temos aqui as ondas de rádio, as ondas de radar, os raios-x, os micro-ondas, ou melhor, as micro-ondas e a própria luz são exemplos de ondas eletromagnéticas. Agora, com relação à direção de propagação, nós podemos ter ondas unidimensionais, que são aquelas que se propagam em apenas uma direção, ou seja, dimensionais, dimensão, uma direção. São as ondas que se propagam em cordas ou em molas esticadas. Então aqui a gente tem um exemplo. Quando você vai à academia lá fazer seu exercício de crossfit, quando você balança, né, aquelas cordas, quando você provoca ondas naquelas cordas, elas se propagam em uma direção. Elas vão da pessoa que está fazendo o exercício até o ponto onde elas estão amarradas. Existem as ondas bidimensionais, que são aquelas que se propagam por uma superfície, ou seja, em duas dimensões. São as ondas similares àquelas que são formadas em um lago quando você joga uma pedra. Então aqui você tem ela se propagando, né, do centro para as bordas, mas isso acontece ao longo de duas dimensões. Ela acontece ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Então você tem aqui a onda se propagando em duas dimensões, por isso que elas são chamadas de bidimensionais. E você também tem as ondas tridimensionais, que são aquelas que são capazes de se propagar em todas as dimensões, né? O nosso espaço é um espaço tridimensional. Então a luz e o som se propagam de maneira tridimensional, ou seja, elas vão do centro, né, da origem onde elas foram geradas, e elas se espalham em todas as dimensões. É como se você tivesse três eixos aqui, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que são as três dimensões, né? Comprimento, altura e largura. E aí essas ondas se propagam em todas as direções possíveis. E depois nós temos aqui as ondas classificadas segundo a sua direção de vibração. Então nós temos as ondas transversais, que são aquelas causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como por exemplo em uma corda. Então aqui, prestem bastante atenção. Aqui, ó, a onda, né, a crista da onda, ela está caminhando aqui, ó, nesta direção, da esquerda para a direita, aqui acompanhando o cursor. Então se você, né, esta é a imagem aqui, ó, da crista da onda, ela está se propagando em uma direção. Mas se você pegar este pontinho aqui, ó, veja que esse ponto aqui, ele está no eixo X, ele está parado, ele está só se mexendo aqui no eixo Y, ele vai para cima e para baixo. Ou seja, as partículas aqui, né, cada pedacinho dessa corda, ele está se movimentando para cima e para baixo. Ou seja, ele está vibrando de uma maneira transversal àquela em que a onda está se propagando. A onda se propaga aqui da esquerda para a direita e as partículas vibram de cima para baixo. Ou seja, elas formam um ângulo reto com relação à direção de propagação. Estas são as ondas transversais. Já as ondas longitudinais, elas são ondas causadas por vibrações que possuem a mesma direção da direção de propagação. São as ondas sonoras ou em molas. Então vejamos aqui um exemplo. Aqui você tem uma mola, ela está aqui esticada, e você aqui faz uma compressão na mola. Na hora que você faz uma compressão na mola, você tem aqui, ó, a onda se propagando. Ela vai se propagando aqui da esquerda para a direita. Aqui a onda que está se propagando através da mola. E você vê que as vibrações, ó, aqui a vibração das moléculas ou a vibração das espiras dessa mola, elas acontecem da esquerda para a direita, ou seja, na mesma direção da propagação. Então aqui você tem uma onda longitudinal. Nas duas ondas aqui, tanto nesta transversal
quanto nesta longitudinal, a direção de propagação é a mesma. Elas estão se propagando aqui da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Contudo, aqui a vibração é de cima para baixo, e aqui não, a vibração acontece da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então essa compressão que foi feita aqui, e essa distensão da mola, ela está aqui, as partículas da mola estão vibrando no mesmo sentido da propagação da onda. Por isso elas são chamadas de longitudinais. Porque a vibração acontece ao longo da direção de propagação. Depois a gente vai falar agora sobre a velocidade de propagação da onda. Quais são aqui os elementos principais? Para que a gente possa falar da velocidade da onda, nós vamos falar de alguns elementos aqui. Nós já vimos alguns deles nas aulas sobre movimento harmônico simples, mas agora nós vamos revisá-los. Então aqui a gente tem o desenho da nossa onda. É uma onda senoidal aqui. E ela tem o ponto mais alto, a gente chama de crista, o ponto mais baixo do movimento, né? Aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do tempo, a gente chama de vale. A gente tem a amplitude, que é o valor máximo ou mínimo da vibração da onda, então ele é esse tamanhozinho aqui, ó. É este tamanho. Cuidado, não confunda, não é o ponto da crista até o vale, é o ponto médio aqui, né, a posição de equilíbrio, ponto zero, até a ponta mais alta, ou do ponto zero até a ponta mais baixa. Este tamanho aqui é o mesmo deste tamanho aqui, e ele é denominado amplitude da onda. Temos o comprimento da onda, que ele é dado por essa letra grega aqui chamada lambda, que é a distância entre dois vales ou duas cristas. Então aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho a outra crista. Este tamanho aqui é o chamado comprimento da onda, porque a partir deste momento aqui tudo se repete. Este pedaço aqui ó, é exatamente igual a este pedaço aqui e ela continua assim. Então ela vai se repetindo. Poderia ser também entre este pedaço aqui e o próximo vale que estaria em algum lugar aqui. Este é o comprimento da onda. Temos também o período, que é representado pela letra T, que é o tempo decorrido para que dois vales ou duas cristas passem pelo mesmo ponto. Então essa crista aqui, ela vai andando, né? A gente tem essa impressão de que ela vai andando para cá. O tempo que vai dela passar por este ponto até ela chegar neste outro ponto é denominado como período, que é o intervalo de tempo. E temos a frequência, que é o número de vales ou cristas que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade de tempo. Então, se nós ficarmos olhando sempre para esse ponto aqui e contarmos quantas vales ou quantas cristas passam por ele, nós teremos a frequência deste movimento, que é o inverso do período. A gente já viu isso nas aulas de movimento harmônico simples. Frequência é inverso do período ou período é inverso da frequência, tanto faz. Então, há mais alguns pontos aqui. Ó. A gente chama de fonte, ou seja, a gente chama de fonte o quê? O ponto de origem de perturbação, né? Ou o ponto de origem da onda. Então a gente tem um ponto aqui, a onda vai começar aqui, é como se eu jogasse a pedra no meu lago neste ponto aqui. Na hora que eu jogo a pedra, ou eu bato na água ali, ou acontece algum início de perturbação, o que acontece? Aparece o que a gente chama de frentes de onda. O que é a frente de onda? É a região que divide a parte do meio que já foi atingida pela onda e a região que ainda não foi atingida pela perturbação. Então aí aqui a gente vai, né, na hora que você joga uma pedra aqui, você tem a onda, ela vai se espalhando. Então aqui ela é a primeira, vamos chamar assim, a frente de onda num determinado instante de tempo. Ela vai se propagando, então aí ela atinge uma parte maior do meio, então ela tem aqui a frente de onda, e assim ela vai se propagando. Então a frente de onda é o que divide a parte onde a onda já mexeu com o meio e a parte onde o meio ainda não foi
afetado pela vibração, por aquela perturbação que é a nossa onda. Então, estas linhas aqui marcam, né? Aqui a gente tem uma onda circular, e essas linhas aqui marcam a que a gente chama de frente de onda. E temos ainda o que a gente chama de raio da onda, que é uma linha que parte aqui no centro, né, da fonte, e é perpendicular às frentes de onda. Então, é esta linha aqui, ó, ela é perpendicular às frentes de onda, e ela indica o raio de propagação da onda, ou seja, ela indica a direção na qual a onda está se propagando. Então, se eu, né, olhar nesse pontinho aqui, eu sei que a onda está indo para lá. Se eu traçasse um outro raio aqui, eu veria que neste ponto a onda está indo para cá. Então, ela indica a direção na qual a onda está se propagando. E vamos agora ver a questão da velocidade propriamente dita. Preste bastante atenção aqui, para que você não se confunda com esta imagem. Então aqui, ó, vamos acompanhar o ponto mais alto, né, a crista da onda. Ela está aqui, ela vai andando aqui da esquerda para a direita, e isto aqui é a velocidade de propagação da onda, porque ela vai perturbando, ela vai mexendo com o meio desta forma. E é esta velocidade, é a velocidade com que ela anda aqui da esquerda para a direita, que nós chamamos de velocidade de propagação da onda. Veja que as partículas aqui, essa daqui é uma onda transversal, veja que as partículas aqui elas só andam para cima e para baixo, para cima e para baixo. E nós já vimos aqui, né, as equações que descrevem este movimento aqui para cima e para baixo de um ponto desta onda, são as equações do movimento harmônico simples. Se você não lembra, volte nessas videoaulas e reveja o tema. Então aqui a gente está vendo, ó, a indicação da velocidade. A posição é só observar no gráfico. E aqui você tem a velocidade. Aqui embaixo a velocidade é 0. Lá em cima a velocidade também é 0. E ela inverte, né? E aí aqui no meio a velocidade é máxima. E assim você tem as partículas vibrando para cima e para baixo. E a onda se propagando aqui da esquerda para a direita. E aqui a gente tem a marcação do nosso comprimento de onda. Velocidade, vamos lembrar lá do início das nossas aulas de mecânica, velocidade é ΔS sobre ΔT. E se eu fizer aqui algumas brincadeiras matemáticas? ΔS, eu vou escolher um determinado comprimento aqui. ΔS, eu vou falar assim, ó, eu quero que o ΔS seja igual a lambda. Quero ver deste ponto até este ponto. E qual é o tempo que ele leva para ir deste ponto até este ponto? A gente já viu, é o período. Então, se ΔS igual a lambda, ΔT igual a período. Então agora, se nós fizermos essa substituição aqui, nós vamos ver o quê? No lugar de ΔS eu vou escrever lambda, no lugar de ΔT eu vou escrever período. O que eu vou ter aqui? Que lambda é igual a velocidade vezes o período. Ou, posso escrever também de forma diferente, só passando o t para cá, e velocidade igual a lambda dividido pelo período. Ou, como nós sabemos, frequência é igual a 1 sobre t, então velocidade igual a lambda f. E aí você tem aqui 3 expressões que são basicamente a mesma coisa. Mas a que ficou mais conhecida, a que é mais característica, é essa última aqui. Foi por este nome que esta equação se popularizou e ela é a nossa equação fundamental da ondulatória, onde a velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento da onda, lambda, vezes a sua frequência. Então, lembrem esta fórmula aqui, velocidade igual a lambda f. E ela não é nada, não é nenhuma novidade. Ela vem da nossa grande amiga aqui da mecânica, onde velocidade igual a ΔS sobre ΔT. A gente só fez algumas substituições aqui, chamou ΔS de lambda, chamou ΔT de período,
E aí a gente chegou na nossa famosa equação fundamental da ondulatória aqui. Antes de encerrarmos a pequena revisão sobre os temas de hoje, nós falamos sobre os tipos de onda, falamos da natureza das ondas, que elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, falamos sobre a direção de propagação das ondas, que elas podem ser uni, bi ou tridimensionais, dependendo se elas se propagam em uma, duas ou três dimensões. Falamos sobre a direção de vibração, que elas podem ser longitudinais ou transversais. Transversais quando a vibração das partículas é perpendicular à direção de propagação, e longitudinais quando a direção de vibração é igual à direção de propagação da onda. E falamos finalmente sobre a equação fundamental das ondas, que é a velocidade de propagação delas, onde V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade de propagação, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou revejam o assunto. Vejo vocês na próxima videoaula.